Olá, boa tarde, tudo bem aí com todos? Aí a gente faz assim, ó, a gente faz o teste aqui agora e 3 horas em ponto a gente começa a cronometrar, beleza? Vamos trabalhar aí os 45 minutos para não ir mais além disso. Como é que está aí? Precisa ajustar alguma coisa? Não? E vamos em frente. Tá, agora está na posição correta aí? Câmara, tudo bem? Posição correta? Voz? Ok. A Beatriz entrou aí. Tudo bem, Beatriz? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, como estão todos? Sejam todos bem-vindos a mais esta live da Espaço Solução. Essa é a quarta da série Juntos Venceremos. Eu sou o José Reginaldo, CEO da Espaço Solução, fundador da Espaço Solução e também atualmente estou trabalhando como presidente da AESCA, a Associação das Empresas de Contabilidade de Carapicuíba. Sejam todos bem-vindos, né, a mais esta live da nossa série. Iniciamos já há 4 semanas atrás, já faz quase um mês, né, que estamos aí em quarentena, a nossa equipe toda praticamente de home office,
assim como grande parte dos escritórios das empresas aí do estado de São Paulo e, é claro, do Brasil e muitos do mundo inteiro até há mais tempo que a gente. Mas já estamos aí para a nossa quarta live da série Juntos Venceremos. Mais uma vez quero agradecer aí a equipe Espaço Solução, né, que colabora para esse evento. A equipe Espaço Solução, eu não canso de dizer e também falo com orgulho que é uma equipe ISO 9001, porque somos a primeira na região a conquistar a certificação ISO 9001 para os serviços de contabilidade, gestão e gestão financeira, BPO financeiro. Então, parabéns aí a toda a equipe. Obrigado também a toda a equipe de comunicação e marketing da Espaço Solução, Márcio, Felipe, Caio, Aline e o Vanderlei. Muito bem, nesta live de hoje nós vamos falar do tema se você está pronto, se você está preparado, né? Como é que você está para a retomada? Você tem um plano para a retomada? Então nós vamos conversar um pouco sobre como vamos agora então retomar os nossos trabalhos. Claro, tem empresas que não pararam, tem empresas que continuaram trabalhando, mesmo de forma reduzida ou home office, tem outras empresas que tiveram que parar, principalmente os comércios, né? Comércios em geral, varejista em geral, tiveram sim que fechar suas portas. E agora? Estamos preparados para a retomada da economia, retomada da vida normal ou de um novo normal, como muitos dizem? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco. E a grande questão é, você tem um plano? Como é que está o seu plano? Você tem um planejamento? Como é que está esse planejamento? Então nós vamos falar um pouco aqui de planejamento estratégico, algumas técnicas, vamos falar de plano de negócios, vamos falar de plano de viabilidade econômica financeira e também da análise SWOT. Lembrando que esses assuntos todos são assuntos aí que são, né, que devem ser altamente aprofundados aí. Então a gente não tem aqui a intenção de aprofundar, mas dar algumas dicas, dizer o que é e como fazer, e aí depois podemos aprofundar isso, ok? Então é importante a gente pensar aí como estamos, se já estamos prontos para sair desse momento. Nas lives anteriores eu comecei dando um panorama geral de como que está essa situação, né, do vírus no Brasil, no mundo, da Covid, mas dessa vez não, a gente está vendo isso, né? A gente está vendo isso aí nos meios de comunicação direto, então vamos em frente, né? O panorama, os meios de comunicação já estão dando aí. O que nós sabemos é que nós estamos no meio dessa turbulência e agora estamos atravessando e já existe aí certas previsões para a retomada. E como vamos começar então essa retomada? Pois bem, então nós precisamos num primeiro momento olhar para o futuro, olhar para frente. Quando a gente fala de planejamento, a gente sempre está olhando para frente. Quando a gente fala de plano, a gente sempre está olhando para o amanhã, para o futuro. Então, isso é o importante. Atravessamos, né, passamos por momentos aí difíceis, de muito medo, e agora precisamos sim olhar para o futuro. Um futuro que nós sabemos que é incerto, né? Nós não sabemos ainda como é que vai ser a retomada, se ela vai realmente existir e como é que ela será. Será rápida? Será lenta? Será passos de tartaruga? Então, como é que vai ser essa retomada? Então, a gente não sabe, mas, embora não sabemos, precisamos olhar para o futuro, precisamos tentar desenhar cenários, precisamos fazer o nosso planejamento pensando no futuro, pensando em como vamos trabalhar aí para sairmos desse momento e depois, então, iniciarmos a nossa jornada de crescimento sustentável. O que a gente pode dizer, né, o que nós imaginamos é que não será fácil, né?
Não será fácil, como não está sendo fácil passar por esse período de isolamento, não será fácil também a retomada. Mas juntos venceremos. E é claro, precisamos ter trabalho, disciplina e foco para a gente vencer, né? Embora não seja fácil, nós precisamos ser fortes, né, para passar por esse processo. Uma das coisas, por exemplo, que a gente sabe que não será fácil, são as próprias projeções, né? O PIB, que no começo do ano, final do ano, começo do ano, existia aí uma projeção de crescimento de até 2%, 2,5% nesse ano, agora inverteu, né? A previsão é de uma retração, de uma recessão e até de uma diminuição do PIB em torno aí de 2,5%. Então a gente sabe que não será fácil, mas precisamos estar firmes, fortes e unidos para vencermos e para passarmos aí a retomada, para começarmos aí a nossa retomada. Uma coisa importante é que nós precisamos nos adaptar, todos nós, precisamos nos adaptar e as nossas empresas também, e se ajustar aos novos cenários. Então estamos agora num novo cenário. Quais são esses novos cenários que vêm pela frente? Precisamos ir nos adaptando, precisamos ir nos ajustando e trabalhando e planejando conforme esses cenários aí que nós mesmos vamos tentando desenhar. Antes de começarmos a fazer o nosso plano, o nosso planejamento, né, para onde vamos, se estamos preparados e como vamos nos preparar, é importante a gente pensar aqui em como é que eu estou. Já que eu sou o líder, eu que vou conduzir a retomada, como é que eu estou nesse período de turbulência, nesse período de Covid-19? Então a gente tem aí o que a gente chama de zona do medo, e na zona do medo eu acho que a gente já passou um pouco por ela, né? Onde a gente ficou preocupado com o estoque de mantimentos, né? Onde a gente ficou muito bravo e ficou reclamando de tudo, né? Onde a gente ficou de mau humor e ficou com muito medo de tudo isso. Ok, essa é a zona do medo, foi o primeiro momento. Agora, tem alguns que estão... tem uns que estão ainda na zona do medo, né? Não entenderam ainda. Mas agora tem muitos que já estão na zona de aprendizado e depois subir para a zona de crescimento. A zona de aprendizado é aquela assim, eu começo a entender que não posso controlar essa situação. É uma situação externa, está fora do meu controle. Eu entendo que todos estamos no mesmo barco e tentando fazer alguma coisa, fazer o que é melhor, né? A gente então começa a ajustar as nossas emoções, a reclamar menos, né? A xingar menos, a perceber, poxa, peraí, eu posso vencer. Então a gente começa a pensar isso. E a gente para de consumir compulsivamente, né? Para não, chega de estocar as coisas, a vida vai sim voltar ao normal, que não seja o mesmo normal de antes, mas ela vai voltar. E a gente começa a pensar aí quais informações eu tenho que filtrar, né? Aliás, a gente começa a filtrar as informações, o que é bom e o que não é bom. Então o que é bom fica e eu vou repassando, o que não é bom a gente vai deletando e chega, né? E depois a gente chega também numa zona de crescimento. Então é importante a gente saber onde é que eu estou, né? A gente chega numa zona de crescimento, que é assim, eu começo a pensar nos outros e como poder ajudá-los. Começo a pensar nos meus vizinhos, nos meus familiares, nos colegas de trabalho, nas pessoas que estão necessitadas. Começo a pensar no governo, na prefeitura e como poder ajudar, né? Então a gente começa a pensar nos outros. A gente começa a viver esse futuro, a viver esse presente e focar aí no futuro, que é o que nós vamos fazer hoje, falar de plano. A gente procura se adaptar às mudanças. A gente começa a praticar o silêncio, a meditação, né? E até ter criatividade por causa disso, né? E começa a disponibilizar o nosso talento para ajudar os outros também, para dar boas informações, né? E aí a gente começa a agradecer por estar com forças, por estar passando por tudo isso. Então essa é a zona que a gente chama a zona de crescimento, e é importante a gente saber onde é que está e que de repente todos, principalmente nós pequenos e
e médios empresários já possamos ter passado e já estar nessa zona de crescimento, porque aí a gente começa assim a enxergar um pouco mais o futuro, né? A gente começa a planejar e ver, putz, algo bom sim pode acontecer e tirar um aprendizado de tudo isso. Então, agora a gente já começa então a pensar aqui nos nossos no nosso planejamento, nos nossos planos. E aí a gente precisa começar a se perguntar, eu estou preparado? Mas preparado para quê? A minha empresa está preparada? Preparada para quê? Os meus colaboradores estão preparados? Preparados para quê? O que vai acontecer? Se tudo é uma incerteza. Reginaldo, você na live passada você falou que a única certeza que a gente tem é que vivemos um momento de incerteza completa. Pois é. Então estamos preparados para quê? Estamos nos preparando para quê? Então é importante a gente pensar nisso daí. E começar a desenhar cenários. Desenhar cenários. Como é que a gente desenha cenário? Eu falei de desenhar cenários, né? E aí às vezes a gente fica perguntando, pô, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou começar a... Então a gente vai imaginando as coisas, vai imaginando aí os cenários possíveis. Então, por exemplo, quais cenários? Então, o que vai ser do meu negócio? O que vai ser do meu segmento? O que vai ser da minha empresa? O que está acontecendo com o segmento em que eu estou? O segmento é aquele que a gente está inserido. Então, por exemplo, comércio. Se eu tenho uma loja, então eu estou inserido no segmento de comércio. Comércio varejista ou comércio ataquedista, mas estou no ramo de comércio. Se eu tenho então uma indústria, seja alimentícia, seja de bens duráveis, ou de tecidos, enfim, tem uma indústria, eu estou inserido nesse segmento industrial. Tem uma oficina, uma empresa de assessoria, uma empresa de segurança, então eu estou inserido aí, uma empresa de construção, de serviços, estou inserido aí nesse segmento de prestação de serviços, serviços de construção, serviços automotivos, enfim. Então é importante a gente pensar, como é que está esse cenário? Para onde nós estamos indo? Para onde está indo o meu segmento? E aí a gente pensar, como é que vai ser isso? Agora, é importante a gente analisar aqui, e aí eu convido vocês a fazerem aqui um pensamento imaginário de como que está. Então, por exemplo, um dos setores que podem ter um crescimento interessante é o setor farmacêutico, o setor aí da indústria médica, científica. As farmácias, por exemplo, foram um segmento que não fecharam. Elas continuaram. Bom, caiu o movimento? Claro, pode ter caído o movimento. Ou pode ter aumentado. Mas e agora? O que vai ser daqui para frente? De repente, se no meu bairro tem ali 5 farmácias, ou na minha cidade eu tenho 10 farmácias, de repente poderão ter 20. Essa é uma espécie de análise de segmento que a gente tem que fazer e como é que a gente vai ter que desenhar esses cenários aí e se planejar. Vocês imaginam o que está acontecendo com o comércio de maneira geral? Comércio global, o que está acontecendo? Quais os impactos que aconteceram no comércio? Na sua loja você está sentindo, Você está sentindo impacto imediato. Fechei as portas, parei de vender, meu faturamento caiu 70%, 80%, 50%. Agora imagina o comércio do mundo inteiro e o que as grandes varejistas estão fazendo. Você, na verdade, se você é um lojista, você tem pesquisado o que as grandes lojas estão fazendo? Exemplo, Amazon. O que a Amazon está fazendo? Exemplo, Magazine Luiza. O que estão fazendo? Centauro. São segmentos de comércio. Estão dentro de shopping, o shopping está fechado. E aí? Então é importante a gente também pesquisar e verificar o que está acontecendo neste movimento para a gente então poder ir se planejando, ir se preparando. Imagina que o e-commerce, ou seja, a venda online, ela já vinha num crescimento. Já faz algum tempo que sempre vinha crescendo. Imagina agora a explosão do e-commerce.
E para você ter um e-commerce, você precisa ser digital. Para você ter um e-commerce, você não basta apenas você ter lá a sua entrega, a sua venda e a sua entrega, né, rápida ali, sua venda online. Você precisa ter informações, você precisa ter dados do seu cliente, do seu consumidor. Então, precisa se preparar para isso, né? Imagina aí as estratégias agora de pagamentos, né? Dos cartões, o que vai acontecer com esse segmento aí de cartões de débito, de crédito, que tudo poderá ser pago também no celular. Então imagina. Então se já vinha em crescimento, isso agora então pode ter então, um boom. E se você está no ramo de comércio, precisa se preparar para isso. Imagina aí o segmento de entretenimento. O que está acontecendo? De repente os cinemas foram fechados, os teatros, os estádios de futebol. O que vai acontecer com o setor de entretenimento? O que está acontecendo? Com os parques temáticos. E como é que eles estão se preparando? Se você de repente trabalha com algum fornecimento para esses setores de entretenimento, é importante você ver o que é que eles estão fazendo. O que é que as indústrias, o que é o cinema está fazendo, o teatro, as empresas de organização de eventos, de treinamentos, workshops, o que é que estão fazendo? Tudo agora precisa ser replanejado e nós precisamos planejar e replanejar tudo. Shows, por exemplo, né? Então a gente viu aí muitos artistas aí fazendo shows, né? Shows, fazendo a live, fazendo shows aí online. Mas e o teatro, o cinema, como é que vai ser, né? E os jogos de futebol? Dá uma saudade, né, de assistir a partida do nosso time do coração, não é isso? Aliás, pra gente que brinca bola, dá uma saudade, né, de brincar a nossa bola aí no fim de semana. Mas, e aí? O que vai acontecer? Então precisamos ir imaginando esses cenários e vendo o que é possível. Setor automotivo, né? De repente aí a gente estava vendo aí muitas empresas trabalhando aí com o carro híbrido, né? Ou seja, o carro elétrico, com o carro sem motorista, né? E muitos investimentos nessa área. E agora? Se de repente, trazendo esse paralelo aqui com o home office, se agora vamos pensar que metade dos escritórios da Avenida, estou imaginando, tá? Eu não estou afirmando, estou imaginando. Metade dos escritórios da Avenida Paulista estão em home office. Como fica essa mobilidade, esse transporte público, né? Como é que vai ser daqui para frente? E o meu carro, ele está na garagem, sai na garagem só para dar uma voltinha no quarteirão ou para ir no mercado e olhe lá. E às vezes porque a gente é teimoso, porque já existem aí os serviços, né, de compras dos supermercados, de entregas para casa, enfim. De repente a gente vai usar o automóvel só para passear. E passear aonde, né? Trazendo agora esse paralelo, imagina aí as empresas de turismo, né, o setor de turismo, de viagens. O que vai acontecer? Porque viagens de negócios, eu acredito que elas diminuirão muito. Não dá para imaginar o percentual. Mas, para vocês terem uma ideia, nós da Espaço Solução, somente eu da Espaço Solução, durante esse período aí de 30 dias, quase 30 dias que estou trabalhando no home office, eu fiz mais de 60 reuniões online. Isso dá na média aí umas 3 reuniões aí por dia, né? Se a gente levar os dias úteis, né? Então imagina. Teve dias da gente fazer 5 reuniões online e até fechando negócios. Então, como é que vai ser, né, o setor de viagens? Vai ser somente para turismo, realmente. Então, a gente precisa agora ir imaginando essas coisas, né, e sonhando e vendo essas coisas. Ah, vai acontecer tudo isso, Reginaldo? Não sei, né? A gente não sabe, mas a gente precisa ir pensando nesses cenários todos. Setor de saúde, né, de esportes, né, o setor aí fitness, as academias, de repente o pessoal teve que fechar as academias. E agora? Que procedimentos de higiene terão que ter? Ah, isso vai voltar? Sim, vai voltar, mas vai voltar ao normal? Não sabemos. Como será esse normal? E aí, de repente, os hábitos, né, que as pessoas terão que se adaptar. Eu vi uma entrevista do CEO de uma grande rede
de academias do mundo inteiro, uma rede global, e ele disse que em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, o pessoal eles têm a prática de, ao utilizar o equipamento, já fazer a higienização do equipamento para que o outro use. Aqui no Brasil nós não temos ainda essa prática. Então, percebe? Então muitas coisas vão mudar e teremos aí de repente um novo normal. Por que eu falei tudo isso? Para você ir pensando no seu cenário, no seu pequeno negócio aí, no seu médio negócio, na sua microempresa, na sua pequena empresa, na sua média empresa, e você saber, eu preciso imaginar como vai ser o futuro para eu poder desenhar esses cenários. Do contrário, a gente não vai conseguir. Imagina o setor agora de ensino. Né? Busquei esse número hoje e existe mais ou menos 1,5 bilhão de alunos que estão em casa no mundo. 1,5 bilhão de alunos no mundo estão em casa. Mais da metade deles estudando aí EAD, ensino à distância. Uma outra parte não está estudando, porque de repente as escolas não se prepararam, não estavam preparadas para esse momento. E de repente foram mais lentas para tomar as decisões. Mas muitas faculdades, muitas escolas no mundo inteiro já colocaram seus alunos em casa e já começaram a ministrar as aulas via EAD. Como será o futuro do ensino? Só para a gente ir se perguntando, e se você tem uma escola, né, seja uma escola de línguas, de educação infantil, então você precisa pensar como é que vai ser esse futuro daqui para frente. Né, vai dar para colocar 40 alunos numa sala, 60 alunos numa sala? Ou vou ter que obedecer aquela distância de 1 metro? Mesma coisa os restaurantes, não é? Então é necessário, gente, imaginar esses cenários antes de fazer qualquer planejamento. Ok? Então vamos lá. Bom, como é que a gente vai desenhar cenário? O cenário a gente vai ter que pensar assim, né? Como é que vai ser a retomada? Vai ser uma retomada rápida? Uma retomada lenta? Uma retomada super lenta? Né? Passinhos de tartaruga mesmo? Então como é que vai ser essa retomada? E aí a gente precisa ir imaginando isso, né? E desenhando aí os nossos planos conforme os cenários que a gente vai pondo na cabeça e vai pondo na ponta do lápis. Eu não vou conseguir desenhar esses cenários, não. Você já jogou um monte de informação aqui na minha cabeça aqui e já ficou complicado. A gente pode ajudar, tá? A gente pode ajudar, sentar, desenhar o cenário junto conforme o seu segmento, conforme realmente a sua estrutura e a gente ir desenhando esses cenários aí para fazer o planejamento. Mas, por exemplo, é importante pensar, a quarentena no nosso estado vai até o dia 22 de abril. Ok, um primeiro cenário a ser desenhado. Retomada a partir do dia 22 de abril, ou dia 23 de abril. Todos os comércios estarão abertos, estaremos funcionando, estaremos voltando à nossa vida normal. Entre parênteses, um novo normal. Então, tenho que fazer o meu plano conforme agora esse cenário aí de retomada. E aí vai ser rápida, vai ser lenta, vai ser super lenta? Como é que vai ser isso? Né? Vamos pensar aí que essa reabertura não vai ser sim a partir do dia 22, mas não vai ser total, vai ser gradual. Bom, se é gradual, se o meu serviço, se o meu negócio estará dentro dessa reabertura ou não, ou ainda continuará dentro da quarentena. Então precisamos analisar isso e fazer o nosso cenário, o nosso planejamento a partir daí. Vamos pensar, eu acho, né? Tudo isso aqui são suposições, gente. São suposições, tá? São imaginações. Então vamos pensar que talvez o governo prorrogue então para o próximo feriado prolongado, para depois do próximo feriado prolongado, que seria lá dia 4 de maio. Bom, esse é um novo cenário que eu estou desenhando, e aí como é que eu vou me planejar? Ainda para o período de quarentena e para a retomada após esse período. E se acontecer de ir para o final de maio? É outro cenário que a gente tem que pensar. Percebe? Então, como desenhar cenários? Bom, a gente precisa agora ir imaginando. E dentro dessa nossa imaginação, pensar se a retomada vai ser rápida,
se vai ser mais ou menos, se vai ser lenta demais, ou até se nem vai ter retomada. Né? Então, são nesses sentidos aí que a gente precisa pensar no nosso cenário, né? Antes de começar, antes de fazer os nossos planejamentos aí. Aliás, o planejamento ele tem que ser em cima dos cenários, né? Como a gente está falando. Então a gente precisa praticar aí essa imaginação, botar a nossa mente aí para viajar. Se não dá para fazer isso sozinho, chame aí um dos seus colaboradores, chame a sua equipe, reúna lá online ou reúna lá com suas situações de segurança e vai pensando o que vocês imaginam do cenário. Fale com o seu contador, o que você imagina do cenário. Procure alguém, né, um colega seu que tenha restaurante também, que tenha uma loja também, que tenha uma prestação de serviço também, vai trocando ideias com ele. Eu procuro trocar muitas ideias aqui com os nossos colegas de contabilidade, do serviço de contabilidade e de gestão. Por quê? Porque estamos no mesmo barco, né? E a gente vai aprendendo um com o outro nesse momento, até ir desenhando também nossos cenários. Agora, dentro de tudo isso é importante, vamos supor, a partir do dia 22 e 23 estamos funcionando. Como é que vai ser você trazer os seus colaboradores de volta para a empresa? Eles estão de férias, não estão com contrato suspenso, não estão com redução. Como é que vai ser isso agora? Então você precisa se planejar para isso também. Vou tirar todo mundo de casa e vou botar de volta para o escritório. Como é que vai ser isso? Como é que vão ser as condições aí sanitárias exigidas para a retomada? Então, é necessário pensar em tudo isso, né? E ter também todos esses planos dentro do seu planejamento, ter todas essas ações aí que devem ser tomadas para deixar a sua retomada ou o seu plano mais eficiente, mais eficaz. Até aí, ok? Muito bem. Agora pensando no plano. Se tiverem mais dúvidas sobre cenário, podem depois mandar também as suas dúvidas, né, para a nossa equipe e a gente vai tentando responder depois. E se tiverem dificuldade em desenhar os cenários, mais uma vez, a Espaço Solução está à disposição para a gente desenhar esses cenários juntos, conforme a sua necessidade, conforme o seu segmento, conforme a sua empresa, o tamanho da sua empresa, enfim. A gente vai desenhar esse cenário aí contigo. Mas vamos lá. Plano, planejamento. Todos nós temos um plano, todos nós temos um planejamento. E aí a gente vai fazendo o nosso planejamento, né, a partir daquilo que a gente quer. A gente pode pensar aí mas uma das formas de plano, uma das formas de planejar é o planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É um planejamento que vai envolver todas as áreas da sua empresa e também todo o cenário externo que você tem que pensar. O planejamento estratégico, geralmente é um planejamento feito para o longo prazo. Mas a gente não tem que fazer um plano para sair disso? Ótimo, precisamos, mas a gente precisa pensar também no longo prazo. Não adianta ficar pensando só no hoje e na retomada daqui a um mês, 2 meses, na retomada daqui ao final do ano, não. É necessário pensar na continuidade do negócio. Então, daí, importante, se for o caso, fazer aí o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele vai aí de um período de 3 a 5 anos e deve ser revisto todo ano, né? E ele parte de algumas situações simples que também servem para os outros planos, tanto para um plano, né, para um plano de ação mais rápida, né, quanto também para o desenho do seu plano de negócios, que é você ter o seu propósito, você ter a sua missão, você definir bem a missão, os valores e a visão de futuro da sua empresa, do seu negócio. Então a missão é para que você serve, para que a sua empresa existe, qual a razão de ser da sua empresa. Então você precisa definir isto. Você precisa definir aí onde você quer chegar, ou seja, qual a sua visão de futuro. E, é claro, definir os seus valores fundamentais, os seus valores essenciais. Eu vou dar aqui como exemplo a própria Espaço Solução. Então, qual é a missão da Espaço Solução? É contribuir para o crescimento sustentável das empresas e pessoas. Esse é o nosso propósito. E é isso que norteou as nossas ações
inclusive dentro dessa situação de turbulência aí pela Covid-19. Então, se a gente não sabe qual é o nosso propósito e não sabe o que a gente quer realmente fazer, de repente a gente ia ficar muito mais perdido, né, nessa situação. Mas, como a gente já tinha a nossa missão definida, então as nossas ações foram norteadas, foram tomadas conforme esse nosso propósito, que é contribuir para o crescimento sustentável das empresas e pessoas. Por exemplo, então, a nossa visão de futuro. Então, o que é a visão de futuro? É você imaginar onde eu estou agora e onde eu quero chegar num determinado futuro. Pensando aí num período aí de 3 a 5 anos. A nossa visão de futuro é ser uma referência em contabilidade e gestão na região metropolitana da Grande São Paulo. Essa é a nossa visão de futuro. E a partir daí a gente foi tomando algumas ações para ser referência. Primeiro na nossa cidade, depois na nossa região aqui das cidades próximas e assim a gente vai abrangendo. Percebe? Então, missão, que é o propósito, a razão de ser, a visão de futuro, onde eu quero chegar, o que eu quero ser, e, é claro, os valores. Os valores que vão também nortear nosso planejamento e todas as nossas ações, que vão nortear o nosso propósito. No caso da Espaço Solução, os nossos valores aí são 5. Então, é a excelência, já que nós colocamos a excelência como um valor, nós buscamos aí como ação a ISO 9001, que fomos certificados agora, esse ano. Então, a excelência, a ética, fazer o que é certo, propor o que é certo, o comprometimento, e aí a gente vê o comprometimento da nossa equipe que está trabalhando em casa e atendendo de forma sensacional os nossos clientes, a inovação, né? Porque se a gente não tem isso como valor, a gente ia ficar muito perdido, né? Mas aí está todo mundo agora trabalhando em casa e usando a tecnologia a nosso favor, e a segurança, ou seja, nós precisamos estar seguros daquilo que nós fazemos, nossos clientes precisam ter segurança de que nós não estamos parados, que nós estamos trabalhando, cuidando bem da empresa dele e dando as informações claras, objetivas, corretas. Esse é um exemplo, né? Por onde a gente começa o planejamento estratégico, pela missão, visão e valores, né? E a gente pode buscar tantos outros exemplos aí, né? Mas o exemplo da Espaço Solução eu acho que norteia bem aí, porque tem norteado a nossa vida nesse momento aí de turbulência. Business Plan, ou o plano de negócios. O plano de negócios, existem também vários modelos, né, por aí que a gente pode encontrar no mercado, mas trata-se de um quadro, né? Trata-se de um quadro onde nesse quadro você vem da direita para a esquerda e você vai trabalhando algumas situações. Então, por exemplo, você já tem um produto, você já sabe o que você é. Exemplo, uma loja. Então você tem uma loja de vestuário. Ok, a partir daí você vai desenhar o seu modelo de negócios, ou o seu plano de negócios. E esse plano de negócio ele vai começar pelo segmento de clientes. Tem uma loja. Mas a sua loja é para quem? Qual o segmento de clientes que você quer? Eu vou vender somente somente moda feminina. Vou vender somente calçados. Só vou vender somente calçados esportivos. Não, vou vender para o público feminino, masculino, infantil, né, jovem, adolescente. Percebe? Então você tem um produto e aí você começa a ver qual segmento você vai atender. Tem uma empresa, tem uma oficina mecânica. Ok, então agora qual o segmento que você vai atacar na sua oficina? Somente carros importados? Somente carros novos, de 2 anos, 3 anos para cá? Somente carros antigos? Qual o público você quer? Né? Somente determinada marca? E assim por diante. Então, você começa aí pelo segmento de clientes que você quer. Depois do segmento de clientes, qual a proposta de valor? Pessoal, a gente não tem aqui a intenção de aprofundar isso, tá? Então, por isso estamos passando de forma rápida. Então, qual a proposta de valor? Qual o valor você vai entregar para o seu cliente a partir desse seu produto? Qual o valor
qual a necessidade você vai satisfazer desse seu cliente? Qual o problema você vai resolver para ele? Então vamos pensar aí num restaurante. Qual o valor você quer entregar para o seu cliente, se você é um restaurante? Eu vou entregar então preço. O meu restaurante é o mais barato da região. Não, eu vou entregar qualidade. Não, a melhor refeição da região é o meu. Está no meu restaurante. O atendimento. Não, no meu restaurante eu vou oferecer para o meu cliente o melhor atendimento. Além de ser a comida boa, ele vai ter um atendimento espetacular. O melhor delivery. Enfim, qual a proposta de valor que você vai entregar para o seu cliente a partir daquele seu serviço? É muito importante você definir aqui essa proposta de valor, né? Porque é a partir dela que o seu cliente vai ser fidelizado. E aí você tem que também ser fiel nessa proposta de valor. Depois da proposta de valor, então, como é que você vai se relacionar com o seu cliente? Vamos pensar em um restaurante. Não, vai ser um self-service. Não, vai ser à la carte. Eu vou atendê-lo na mesa, vou fazer o prato feito para ele, colocar na mesa, vou colocar a salada, vou colocar para ele o menu, enfim, né? Como é que vai ser esse relacionamento? Não, vai ser somente delivery. É uma pizza, mas é só uma pizza delivery, vai ser por telefone, alguém vai entregar. A minha proposta de valor é a qualidade e a rapidez. Se aqui na região todas demoram 40 minutos, a minha demora 20, né? E não chega bagunçada a pizza, né? Então, sabe? Então tem tudo isso, né? Qual o relacionamento que você vai ter com o cliente? Quais canais que você pretende alcançar o cliente? Vou fazer panfleto. Não, vou divulgar nas redes sociais. Vou utilizar o WhatsApp. Vou utilizar a televisão para fazer as propagandas para o meu cliente. Então, quais canais você vai utilizar para se comunicar com seus clientes? Percebe esse plano de negócios? E ele pode ser também inserido dentro do planejamento estratégico, tá? Quais as fontes de receitas? Ou seja, o quanto o seu... E aí, essas fontes de receitas, é importante você observar que a pergunta não é o quanto eu vou cobrar, ok? Não é o quanto eu vou cobrar, mas o quanto o meu cliente está disposto a pagar por essa proposta de valor que eu estou oferecendo a ele. Então não é assim, não. O meu prato vale 50 reais. Não, o meu serviço na oficina vale X reais. Não, o quanto o meu cliente está disposto a pagar pela proposta de valor que eu estou entregando a ele. Pelo atendimento, pela qualidade, pela rapidez da entrega, enfim, né? E aí então você vai trabalhar aí as fontes de receitas, né? Quanto que os seus concorrentes cobram? Como é que eles cobram? Como é que os clientes dos concorrentes pagam? Como é que seus clientes pagam atualmente? Como é que eles preferem pagar? Via cartão, via crédito, via boleto, enfim, né? Quais as atividades chaves que a sua empresa precisa ter? E aí a gente entra aí nos processos, nos procedimentos. Trazendo aí para pizza, atividade-chave, fazer a massa. Atividade-chave, comprar os ingredientes para pizza. Percebe? Então quais as atividades chaves que você precisa ter e que você precisa realmente ter ali no seu controle? Trabalhando essas atividades chaves, lembra-se que na semana passada eu falei terceirize o que não for atividade-chave? Então, na hora que você percebe a sua atividade-chave, você pode terceirizar aquilo que não precisa estar na sua mão. Porque vai ser mais barato você terceirizar, de repente você vai levar menos tempo, né? Vai levar mais tempo fazendo aquilo que você é bom do que fazendo também aquelas outras atividades. Então, definir bem as suas atividades chaves. Quais os recursos principais que você precisa utilizar, né? Então, recurso físico, preciso ter que tipo de estrutura? Uma loja, um atendimento, uma oficina, preciso ter estoque. Então, qual o tipo da estrutura? Que recurso intelectual eu preciso ter? Ou seja, com quais profissionais eu tenho que contratar e preciso cuidar? Qual o recurso financeiro que eu vou precisar? Qual o recurso tecnológico? Tem uma pergunta aqui. Bacana, a Érica está falando aqui, a Érica da New Amazing, ela está dizendo aqui que ela
ela precisa de ajuda para desenhar estes cenários. Perfeito, Érica? Vamos te ajudar sim. A gente já vai entrar em contato contigo, Márcio, Felipe, e já vai começar a agendar aí para a gente sentar juntos, né? Nem que seja via online, né? Via call conference, e aí então, conference call, né? E aí a gente vai te ajudar aí a desenhar esses cenários. O Vanderlei Aragão, como vai, Vanderlei? Tudo bem? Ele fala aqui sobre o transporte escolar, que está parado há um mês, né? Como é que vai fazer? Pois é, precisa desenhar esses cenários aí, né, Vanderlei? Quando é que as escolas estão previstas em voltar? E como é que vai ser as escolas agora que eu tenho os alunos, como é que ela vai se portar? Ela vai continuar online? Vai continuar online os 5 dias por semana? Ou agora vai ter que pôr o sábado também para repor aulas? Como é que vai ser isso? Então a gente precisa ir começando a desenhar esses cenários aí. Inclusive os cenários dos pais. Os pais estarão empregados? Estarão com fonte de rendas? Como é que vai ser isso, né? A escola é particular, a escola é pública? É necessário agora usar a criatividade, imaginar as situações e ir desenhando esses cenários. Voltando aqui no Business Plan, aí a gente vai chegar aqui nas parcerias principais que a gente precisa, né? Com quem eu preciso contar, então preciso ter um parceiro de vendas, um parceiro de marketing, que parcerias eu preciso ter? E é claro, definir aí a estrutura de custos. Quais são os custos variáveis do meu negócio? Quais são os custos fixos do meu negócio? Quais são as despesas? Despesas é diferente de custo. Custo é aquilo que vai direto no produto. Despesa não. Você vai ter que pagar, mas ele não vai diretamente no produto, né? Por exemplo, o restaurante, o gás é um custo fixo, porque ele vai variar conforme, né, os pratos, né, que você tem que fazer, né? Então o gás é um custo variável, está envolvido diretamente no produto. O arroz, o feijão, enfim, são custos fixos, custos variáveis aí, né? Inclusive de matéria-prima. Agora, existe, por exemplo, outros custos, como, por exemplo, a confecção dos menus, né? Dos cardápios. Bom, isso é uma despesa, né? Não está envolvido diretamente no produto. Eu preciso dele? Posso precisar dele impresso, ou posso ter ele aqui, né, no smart, né, no smartphone, enfim, né? Posso ter ele ali, então, sei lá, na TV que está lá no meu estabelecimento, enfim, né? Então a gente vai vendo aí as diferenças aí entre custos fixos, custos variáveis, despesas fixas, né, que a gente tem aí para desempenhar o nosso negócio. Essa é uma visão geral do Business Plan, ou seja, do plano de negócios. E aí a gente tem também a análise SWOT, que é você ver as ameaças e oportunidades para o seu negócio, ou seja, vou replanejar agora. E quais as oportunidades e as ameaças que estão no meu negócio? E quando a gente fala oportunidades e ameaças, a gente está olhando para o ambiente externo, para fora da empresa. Como, por exemplo, esse vírus, esse surto de coronavírus. É uma ameaça externa. Ninguém imaginava isso, mas de repente ela chegou e pode detonar o nosso negócio. Então a gente precisa olhar para o nosso ambiente externo e ver governo, economia, saúde pública, né? Enfim, concorrentes, né? No ambiente externo, quais são as ameaças que nós temos para o nosso negócio e também quais as oportunidades, né? Então, diante desse cenário aqui de isolamento, qual oportunidade eu posso ter aqui para a minha empresa, né? Então, olha para o ambiente externo e analisa aí quais são as oportunidades e ameaças. E aí você olha para dentro do seu negócio, para dentro da sua empresa e procura descobrir quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então, por exemplo, o meu ponto forte é a localização do meu restaurante. E agora, se ninguém for mais no seu restaurante, ele passa a ser um ponto fraco, né? O meu ponto forte é a delivery.
Ótimo, então agora ele vai ficar mais forte ainda. Por exemplo, o meu ponto fraco era delivery. Ótimo, agora você tem que transformar isso num ponto forte. Tem que investir em delivery para ele sair do seu ponto fraco, melhorar ele e você então continuar com a sua fonte de receita. São alguns exemplos, tá bom, gente? E a gente pode ter muitos outros e aí a gente pode entrar sim no seu negócio, no seu segmento e aí elaborar o planejamento estratégico junto, elaborar o plano de negócio junto, análise SWOT, tudo junto. Nós também aqui, bem lembrado aqui, nós vamos disponibilizar um e-book sobre as estratégias vencedoras para driblar essa turbulência e começar aí a se preparar, a estar preparado para a retomada. Então nós teremos aí, nós vamos disponibilizar aí esse e-book para todos, com essas dicas aí também do planejamento estratégico, da análise SWOT, do modelo de negócios, tá bom? Prometi para vocês da gente não passar de 1 hora, né? Porque uma live de uma hora ou mais de 1 hora começa a ficar chata. Mas vamos lá. É necessário a gente, dentro desse planejamento, fazer aí o nosso planejamento, planejar a nossa viabilidade econômica financeira. A nossa viabilidade econômica financeira, eu já falei, mas vou repetir, ela parte do seguinte: qual o meu saldo atual? Então eu tenho, meu saldo atual, mais as entradas previstas durante certo período, menos as saídas previstas durante esse mesmo certo período, e qual será então o meu saldo futuro previsto. Ok? Essa é uma forma da gente fazer aí a nossa análise de viabilidade financeira, que é a nossa análise do fluxo de caixa. Simples e prática, e que vai dar uma visão, né? Porém não. Nós também temos uma análise de viabilidade um pouco mais completa, mais complexa e mais completa, que vai te dar uma visão melhor do seu negócio. Que aí é você ter, então, definir a previsão de receitas durante um determinado período. Pode ser um período mensal, pode ser um período trimestral, semestral, um período anual. Mas você ter aí essa previsão de receitas. Seria como se fosse ali o orçamento, né? Nosso planejamento orçamentário. Então você ter aí uma previsão de receitas. Você também ter a sua previsão de custos. E aí quando a gente fala previsão de custos, a gente vai falar da mão de obra direta, da mão de obra indireta, da matéria-prima, do material que é empregado diretamente, né, no meu produto, no meu serviço. Então, previsão de receitas de um determinado período, previsão de custos desse mesmo determinado período, previsão de despesas desse mesmo determinado período, ou seja, as despesas administrativas, as despesas com vendas, com marketing, então as despesas também desse determinado período. E aí, essas receitas previstas, menos os custos previstos, menos as despesas previstas, vai te dar um resultado, uma previsão de resultado. E aí você tem aí, então, uma análise da viabilidade econômica financeira do seu negócio. É importante observar dentro dessas análises o custo financeiro. O que envolve o custo financeiro? Inflação, taxa de juros e, é claro, o seu retorno também, a sua taxa de retorno também. Eu quero ter como taxa de retorno 10% de lucro. Perfeito, então não é simplesmente pegar lá receitas menos custos, menos despesas, resultado é isso. Não, tenho que ver também aí o quanto isso está valendo aí no decorrer de determinados períodos, conforme a inflação, conforme a taxa de juros. Ok? Complexo, né? Não é tão complexo, não. E se você acha que tem muito conteúdo aqui, que, putz, não está dando para absorver tudo, a gente vai transformar, né? E agora, então, já estou dando a missão aí para a nossa equipe de marketing, né? A gente vai transformar essas lives em cursos, né? E em cursos com módulos curtos, né? De 10 a 15 minutos, né, por módulo, explicando então detalhadamente, né, com gráficos, com planilhas para vocês. E também nós estamos aí à disposição. Como a Érica fez, né, preciso de ajuda para desenhar cenários?
Você também pode levantar a mão e falar, escuta, eu preciso de ajuda para o plano de viabilidade, preciso de ajuda para análise SWOT, preciso de ajuda para o planejamento estratégico, preciso de ajuda para o meu business plan. Ok, a Espaço Solução está aí pronta para ajudar vocês. Pessoal, espero que esse conteúdo tenha ajudado, né, a gente entender um pouquinho esse cenário e agora pensar no futuro, para onde vamos. E já vamos partindo aí para um ponto de encerramento, onde não tem como eu deixar de dizer a vocês que a sua liderança é fundamental. Ô Reginaldo, você vai bater nesse negócio de liderança de novo? Sim. Sim, porque se você não liderar, você não vai retomar, a sua empresa não vai começar a retomada. Então a sua liderança é fundamental. E você precisa, dentro dessa sua liderança, pensar firme no seu compromisso com as pessoas e com a continuidade do seu negócio. Com as pessoas, ou seja, a sua família, você mesmo, a sua família, seus colaboradores, os seus clientes, consumidores, e na continuidade do seu negócio, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Olhando aqui para o nosso planejamento. E aí você precisa ter aí essa liderança resiliente, uma liderança que sofre, estamos sofrendo, mas vamos sair mais fortes e vamos avante. Juntos venceremos, esse é o ponto. Então essa liderança resiliente, ela vai se dar aí com muito trabalho, com muita disciplina e foco. E foco, saber onde você quer chegar realmente conforme o seu planejamento. Então, dentro dessa liderança resiliente, meu amigo, dê o primeiro passo. Comece a retomada. Comece. Ah, mas minha empresa nem parou. Ok, comece o crescimento. Ah, minha empresa ficou parada. Comece agora a retomada. Dê o primeiro passo. Você é o líder. Você precisa estar à frente. Ah, tome as suas decisões com rapidez, com agilidade. Não fique esperando, não fique sentado, o que eu vou fazer? Não, tome sua decisão. Agora é arriscar. Aí se der errado você aprendeu. Apaga e faz de novo. E se der errado de novo, aprendemos de novo. Agora é assim que tem que ser. Aliás, nos negócios tem que ser assim sempre. E agora mais ainda. Lembra que eu falei, acho que foi na semana passada ou na outra, que a gente precisa liderar assim com base e tomar decisões com base no resultado, e o resultado é que vai ser conforme as nossas decisões? É isso aí. Decisão, resultado, decisão, resultado. Tomei uma decisão, vou medir o resultado. Desse resultado eu vou tomar outra decisão, que vai me dar outro resultado. E assim por diante. Então, e tem que ser rápido. Então tome essa decisão de forma rápida, com agilidade. Assuma a comunicação. Se você é o líder, você deve assumir uma comunicação. E uma comunicação atraente. Você tem que atrair o seu seguidor. Porque se você não tiver uma comunicação atraente, uma comunicação realista, mas que leve para um futuro, para um otimismo, você não vai conseguir seguidor. Se você ficar com a comunicação, ó vida, ó Deus, ó meu Deus, será que eu vou sair dessa? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir que ninguém te siga, meu jovem. Então, assuma essa comunicação e uma comunicação aí que seja atraente para você ter os seus colaboradores te seguindo, a sua família te seguindo. Pense no longo prazo. Você tem que planejar agora, toda semana você rever o seu planejamento, mas já ir pensando lá no futuro, tá bom? Futuro é amanhã, mas o futuro também é daqui a um mês. O futuro também é daqui a um ano. É daqui a 3 anos, é daqui a 5 anos. Então pense no longo prazo. De repente você vai ter que ficar aí um bom tempo só fazendo dinheiro circular, né? Sem crescer, mas você vai ficar e depois é que você vai começar a crescer. Então pense no longo prazo e o crescimento sustentável só vem com o longo prazo. E tenha foco nesse seu planejamento, ou seja, esse seu planejamento precisa ser conforme o seu propósito, conforme a razão de ser do seu negócio. Então não adianta fazer um planejamento que esteja desalinhado com o seu negócio, que esteja desalinhado com o seu propósito, com os seus valores, com a sua visão de futuro. Então esse planejamento precisa estar aí, precisa ter foco, precisa estar alinhado. Ok? Então,
estamos aí à disposição. Coloco toda a equipe da Espaço Solução, né, à disposição de todos vocês. E quero ir agradecendo a todos, dizendo que estou aí para qualquer pergunta que não fizeram aqui, podem mandar depois, e aí a gente vai ajustando e vai respondendo depois. O e-book nós vamos depois distribuir, e aqueles que de repente não assistiram hoje, podem também entrar, depois vocês espalham isso, a gente vai tentar disponibilizar esse e-book aí para maior número possível de empresários, para a gente então iniciar juntos essa retomada aí para o nosso crescimento sustentável. Ok? Pessoal, quero falar aqui, terminar aqui com uma palavra: reconstruir. Reconstruir é um livro de crônicas que eu li até um pouco antes, né, dessa crise aí chegar, e ele é do senhor Peter Nadas. Peter Nadas, ele é um cidadão do mundo, ele nasceu na Hungria, passou pelo período da Segunda Guerra, né, teve que enfrentar campos de concentração, também que fugir, e viveu durante muito tempo na França, nos Estados Unidos e também no Brasil, e se considerava um brasileiro nato. E ele fez parte também, durante muito tempo, ele e a sua esposa, das equipes de Nossa Senhora. E nesse livro de crônicas dele, tem uma que ele fala de reconstruir. E ele conta que quando ele tinha 9 anos, assim que ele saiu, né, lá do abrigo, né, da guerra, né, então parou de ouvir os tiros de metralhadora, os tiros de canhões, cessou tudo. Então ele saiu do abrigo e algumas outras pessoas também foram saindo. E aí o que ele via pela frente era aquele monte de entulho, né, a neve caindo, um frio danado, fumaça subindo, corpos espalhados, era o que ele via. E ele ficou ali com 9 anos de idade, né, sem saber o que fazer, para onde ir. Então ele sente no ombro dele, né, alguém tocando, uma mão tocando no ombro dele. E quando ele olha, é um senhor já de idade avançada, ele imagina que é um senhor já de mais de 80 anos, né, ele imaginava. E esse senhor fala: o que você está vendo? Ele falou: só destruição. E o Senhor disse: pois é, nós vamos precisar de muitas mãos, de muita gente. E aí ele perguntou para esse senhor: para quê? E esse senhor respondeu para ele: para reconstruir tudo, para reconstruir uma cidade mais bonita, mais bela, para reconstruir um mundo melhor. E aí ele diz que quando alguém pergunta para ele qual a visão que você tem de Deus, ele fala: a visão que eu tenho de Deus é de um senhor de idade avançada, com uma bengala na mão, e que toca no meu ombro e diz: e aí? Nós precisamos de muitas mãos para reconstruir tudo isto. Posso contar com a sua ajuda? Deus precisa da nossa ajuda para reconstruir tudo isto. Então vamos reconstruir juntos. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, sucesso. Mais uma vez, obrigado, Márcio, Felipe, Vanderlei, Aline, Caio, que é a equipe de comunicação. Muito obrigado a toda a equipe da Espaço Solução. Muito obrigado à minha família, à esposa, aos filhos, obrigado a todos. Muito obrigado a clientes, enfim, né? Vamos em frente. E olha, juntos venceremos. Até a próxima. Até mais. Só um instante. Ok.